Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O milionário não conseguia respirar após um acidente horrível, mas suas irmãs gêmeas órfãs se tornaram seu milagre. Jacob Anderson tinha tudo para ter sucesso. Aos 35 anos, era o carismático e respeitado CEO da Tecnova, uma das maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos com sede em Nova York. Seu rosto era conhecido mundialmente, seus discursos inspiradores e suas decisões estratégicas ousadas. Ele personificava sucesso, luxo e poder. Sua vida parecia um conto de fadas moderno, dos arranha-céus de Manhattan aos seus suntuosos apartamentos, dos carros de luxo às viagens particulares. O mundo a seus pés. No entanto, por trás dessa fachada deslumbrante e da agenda agitada, Jacob vivia uma vida marcada por uma profunda solidão, um vazio que nenhum sucesso conseguia preencher. Seu olhar muitas vezes severo e sua postura inabalável escondiam uma antiga ferida, uma dor que ele aprenderá a suprimir ao longo dos anos. Jacob tinha apenas 8 anos quando perdeu os pais em um trágico acidente de carro. Naquela noite sua vida virou de cabeça para baixo. Ele e suas irmãs gêmeas, Emily e Ella, foram abruptamente separados. Jacob foi colocado em um orfanato no Bronx, enquanto Emily e Ella foram entregues a outra família no Brooklyn. O contato diminuiu gradualmente, e a distância geográfica ampliou a distância. Com o passar dos anos, Jacob, em vez de procurar as irmãs, refugiou-se no trabalho e nos estudos. Sua determinação em ter sucesso tornou-se uma obsessão. Ele se convenceu de que ascender social e financeiramente era a única maneira de escapar de seu passado doloroso. Ele galgou a escada corporativa incansavelmente, trabalhando incansavelmente, passando muitas noites sem dormir e sacrificando sua vida social. Mas no fundo, apesar da pompa e do reconhecimento, Jacob frequentemente se sentia isolado. Não tinha ninguém em quem realmente confiar, nem mesmo a quem recorrer. Suas irmãs eram estranhas, cujas vozes e rostos ele havia esquecido. As raras cartas trocadas na infância haviam se tornado vestígios silenciosos de um passado distante. Nenhum sucesso poderia preencher o vazio. Por trás de cada encontro, de cada decisão, Jacó carregava o peso de um filho separado, de um irmão distante, de uma família despedaçada. Numa noite gélida de novembro, o ar estava cortante e o vento assobiava entre os arranha-céus de Manhattan. As ruas, já escurecidas pelo rápido cair da noite, estavam pontilhadas de pedaços de gelo invisíveis sob as luzes fluorescentes dos postes. Jacob Anderson acabará de sair de uma prestigiosa conferência internacional, onde proferira uma palestra sobre o futuro da tecnologia e da inovação. Estava cansado, mas satisfeito por ter convencido alguns parceiros importantes. Ao entrar em sua limusine preta, conduzida por seu experiente motorista, o carro se movia lentamente pela Quinta Avenida. De repente, a poucos metros de um cruzamento, outro carro apareceu, derrapando abruptamente em um pedaço de gelo escondido pela sombra de uma árvore. O veículo perdeu o controle e atingiu violentamente a limusine de Jacob no lado esquerdo. O impacto foi brutal. A limusine empinou, bateu em um poste de luz e parou despedaçada e torcida. Naquela noite, Jacob foi arremessado para frente com uma força incrível, seu corpo batendo no para-brisa, que se estilhaçou com o impacto. Uma dor aguda percorreu seu peito. Ele sentiu a respiração falhar, uma opressão surda invadindo seus pulmões. O ar não circulava mais corretamente, e cada respiração se tornava uma luta. O socorro chegou rapidamente. Ele foi retirado com dificuldade dos destroços, com o rosto pálido coberto de sangue e detritos. Jacob foi levado às pressas para o hospital mais próximo, onde foi tratado por uma equipe médica de elite. Após o exame, os médicos se mostraram preocupados com a possibilidade de ele ter sofrido graves danos pulmonares, dificultando sua respiração normal. Máquinas zumbiam na unidade de terapia intensiva. O Dr. Williams ordenou intubação imediata. Jacob não conseguia mais respirar sozinho. Seu corpo frágil agora dependia de respirações artificiais, mecânicas e frias. As horas seguintes foram um pesadelo para todos ao seu redor. Jacob entrou em coma profundo, com a mente presa entre o sonho e a realidade. Seu corpo frágil lutava contra os danos, oscilando perigosamente entre a vida e a morte. Sua família empresarial, acostumada a vê-lo como invencível, a saber que ele era imparável, viu-se impotente. Os membros do conselho, colegas e sócios estavam reunidos, ansiosos, incapazes de acreditar que aquele homem de ferro pudesse estar tão enfraquecido. Naquele quarto de hospital, com as máquinas regulando seus batimentos cardíacos, Jacob se tornará um ser suspenso, isolado entre o mundo dos vivos e o da incerteza.
e ninguém sabia se seu coração, tão forte quanto fora no passado, ainda conseguiria lutar. Mas o que Jacob não sabia era que suas irmãs gêmeas, Emily e Ella, agora com 28 anos, acompanhavam sua carreira de longe por meio de jornais, redes sociais e raras aparições públicas. Embora nunca tenham se reconectado, sempre mantiveram uma conexão invisível com ele, uma esperança secreta de que um dia seus caminhos se cruzariam novamente. Quando o acidente foi anunciado, foi um choque terrível para eles. De repente se viram diante de uma realidade da qual haviam fugido há muito tempo, a fragilidade do irmão, aquela parte do passado que tentavam esquecer. Sem hesitar, como se impulsionados por uma força interior, tomaram a decisão de retornar a Nova York, a cidade onde sua infância havia sido destruída. Chegando ao hospital, um prédio frio e impessoal banhado por luzes fluorescentes intensas, eles se dirigiram à unidade de terapia intensiva. Seus corações batiam forte, a ansiedade se misturava à determinação. Lá conheceram o Dr. Williams, um homem na casa dos 50 anos com um olhar profissional e compassivo. O Dr. Williams explicou-lhes com firmeza e gentileza a gravidade da situação. Jacob estava em coma profundo, dependente de um ventilador, com os pulmões gravemente danificados. O prognóstico permanecia incerto. No entanto, apesar das palavras contundentes do médico, Emily e ela se recusaram a se deixar levar pelo desespero. Eles sabiam, no fundo, que o irmão precisava de mais do que tratamento médico. Ele precisava de amor, de conexão humana, de um sopro de esperança para reacender aquela chama bruxuleante. Era isso que guiava seus passos a cada dia, trazendo-os fielmente de volta ao leito de Jacob. Eles se revezavam sem nunca fraquejar, segurando sua mão frágil, como se quisessem transmitir-lhe sua força. Falavam com ele suavemente, sussurrando histórias de infância, evocando o riso de outrora, os momentos felizes que haviam compartilhado apesar da separação. Cantavam para ele as canções de ninar que sua mãe lhes ensinara, aquelas melodias suaves e tranquilizadoras que pareciam suspender o tempo. Suas vozes ternas e cheias de emoção perfuravam o silêncio frio do quarto de hospital, tentando reacender a luz que lentamente se apagava nos olhos fechados de Jacob. Eles acreditavam no milagre, o dos laços familiares, da resiliência e da esperança. Dia após dia, a presença silenciosa deles se tornava uma força invisível. Falavam não só por ele, mas também por si mesmos, aprendendo a se amar novamente, a se reencontrar, a reconstruir um passado destruído. Aos poucos, após semanas de espera tensa e frágil esperança, Jacob começou a dar sinais de despertar. A princípio, eram gestos minúsculos, quase imperceptíveis, um leve piscar de olhos, um tremor dos dedos apoiados no lençol branco. Esses pequenos sinais, ao mesmo tempo frágeis e poderosos, eram como estrelas na noite para Emily e ela. Cada piscar, cada movimento era uma vitória, uma prova de que seu irmão estava lutando, de que ele ainda estava ali, em algum lugar sob aquele véu de coma. Eles se apegavam a esses momentos com um fervor renovado. Sua presença diária, suas palavras gentis e suas canções haviam se tornado âncoras para Jacó, uma ponte entre o mundo exterior e sua mente confusa. Eles nunca desanimavam, mesmo quando o progresso parecia invisível. Sua força, seu amor inabalável, pareciam insuflar nova vida naquele homem alquebrado. Com o passar das semanas, graças a essa presença inabalável, Jacob finalmente conseguiu se libertar do ventilador. Foi um momento delicado e emocionante. Ele lentamente recuperou a capacidade de respirar sozinho, com o peito subindo e descendo no ritmo da respiração ofegante. A voz, rouca e fraca a princípio, também retornou tímida, mas real. Um sussurro, inaudível a princípio, depois uma palavra, um nome, Emily, que trouxe lágrimas silenciosas às bochechas de suas irmãs. Este renascimento foi muito mais do que uma cura física. Foi o despertar de um homem que estava se tornando consciente do que realmente importava. Jacó compreendeu então que dinheiro, poder e sucesso profissional não eram suficientes para preencher um coração partido, nem para curar as feridas deixadas pela ausência e pela solidão. A verdadeira riqueza, a verdadeira força, residiam ali, na presença luminosa e calorosa de suas irmãs gêmeas. Essas duas mulheres, emergindo das sombras do seu passado, tornaram-se o seu milagre vivo. Através delas, Jacó reencontrou não apenas a vida, mas também a esperança, o amor e o desejo de reconstruir o que havia deixado ruir. Finalmente fora do hospital, Jacob sentia cada respiração como um novo presente. Sua recuperação estava apenas começando, mas ele estava determinado a não deixar mais o medo ou a solidão dominarem sua vida. Queria virar a página, e desta vez, para sempre. Ele decidiu mudar radicalmente de vida.
Chega de arranha-céus frios e impessoais, chega de escritórios onde a pressão esmagava tudo. Escolheu morar com Emily e ela em um apartamento iluminado, com grandes janelas com vista para a cidade, onde o calor e a cumplicidade que ele nunca conhecera finalmente reinavam. Este lugar rapidamente se tornou um refúgio, um casulo onde todos podiam ser eles mesmos, livres das máscaras do passado. Com o passar dos dias, o vínculo entre eles se fortaleceu. O riso ressoou novamente, memórias compartilhadas reconectando os anos de separação. Jacob, Emily e ela aprenderam a se conhecer verdadeiramente, descobrindo os pontos fortes e fracos um do outro, mas também aquela ternura inabalável que nunca havia desaparecido. Juntos decidiram transformar sua história pessoal em uma missão significativa. Lançaram uma fundação dedicada a ajudar crianças órfãs, aquelas que, como eles, sofreram com a separação, o abandono e a solidão. O objetivo era claro: oferecer a essas crianças não apenas um teto e carinho, mas, acima de tudo, uma família, amor e uma chance de se recuperar. Esta fundação se tornou muito mais do que um projeto de caridade. Ela incorporou seu compromisso compartilhado de reparar as feridas do passado e construir um futuro melhor, não apenas para eles mesmos, mas para muitos outros. Para Jacó, essa transformação foi profunda. Ele encontrou nas irmãs uma família que julgara perdida para sempre. O amor delas, a presença luminosa delas, tornou-se a força que o carregava a cada dia em direção ao futuro. Ele não era mais aquele homem isolado e frio, preso ao seu sucesso. Ele havia se tornado um irmão novamente, um homem capaz de amar e ser amado. O passado doloroso, com sua dor e silêncio, deu lugar a uma promessa luminosa, a de nunca mais estar sozinho, de nunca mais deixar que a sombra do esquecimento separe aqueles que se amam.